Quando o poeta Manuel de Barros estava para fazer 80 anos, vejam bem, 80 anos, uma idade onde muita gente pensa que nada mais pode nascer, quando ele estava para fazer 80 anos, portanto, um editor famoso escreveu uma carta para Manuel pedindo que ele escrevesse memórias. Memórias sobre a sua vida, sobre sua obra, sobre sua criação. Porque o editor imaginava que o poeta, já com 80 anos, teria muito o que dizer e aconselhar aos jovens, poetas ou não. O Manuel, naquele jeito dele, discreto, arredio, concordou. Passado algum tempo, o poeta enviou para o editor o primeiro livro, Memórias da Primeira Infância. Um sucesso de venda e de crítica. Um livro que me toca bastante. Ele já com 80 anos. Passado mais algum tempo, o poeta enviou ao editor um segundo livro, Memórias da Segunda Infância. Impressionante como o poeta conseguiu se superar. Mas vejam bem, essa segunda infância não é uma infância etariamente superior à primeira. Manuel de Barros não determina essas infâncias numericamente, porque elas são de outra natureza, diferente desta que a gente conta com a passagem dos anos. Pois bem, passado mais algum tempo, o poeta enviou ao editor um terceiro livro, Memórias da Terceira Infância. De uma forma impressionante, esta obra consegue criar uma novidade em relação às duas primeiras. E ela também não é uma idade superior às outras duas. É uma infância diferente desta que nós vivemos quando éramos crianças. Porque é uma infância de um devir criança, que não significa exatamente um retorno ao passado, mas alguma coisa que se faz no presente. E essa memória que ele evoca não é uma memória daquilo que passou, é uma memória daquilo que a poesia pode fazer. Isso lembra um pouco o que diz o Nietzsche, que afirma que a memória mais fundamental é a memória que não nos deixa esquecer que aquilo que hoje nós vivemos, nós nunca vivéramos. Logo, é uma memória da novidade, da criação, enfim, uma memória do ato de criar. E o poeta não enviou mais nada ao editor. Passado algum tempo, o editor tomou coragem, escreveu para o poeta e perguntou: Poeta, as suas três memórias são extraordinárias, mas cadê a memória da vida adulta e, sobretudo, da velhice? Aí o poeta respondeu: Só tive infância, não tive velhez. Ponto. E não escreveu mais nada. Aí eu fui pesquisar para tentar entender o que o poeta chama de velhez, velhez com Z. É um neologismo. Às vezes o poeta e o filósofo criam uma nova palavra quando a língua dada, ou mesmo as línguas mortas, como o latim, não consegue expressar a ideia nova que ele quer dizer. É como se a ideia nova fosse uma alma nova que precisa de um corpo novo. E a língua dada, as palavras acostumadas, não oferecem esse corpo novo. Então, velhez é um corpo novo, uma variação inventada pelo poeta no corpo da língua dada, para que a palavra nova possa expressar uma nova ideia para a gente pensar e sentir. E o Manuel não cria só palavras novas, neologismos, ele também cria sintaxes novas, porque a sintaxe é a dimensão social da linguagem.
Antes mesmo das palavras se combinarem nas frases, é preciso que uma sintaxe as ordene. Então, o poeta Manuel de Barros é tão criador, mas tão criador, que ele vai lá até mesmo nessa instância lógica inserida na linguagem, que é a sintaxe. Por isso que ele diz: aprendo com o povo sintaxes novas. E eu fui pesquisar na obra dele o que ele quer dizer com velhez. Velhez não é uma idade, não é uma idade. Ao contrário, velhez é uma relação com a vida, com a existência. A velhez não toma conta só de alguém, pode tomar conta de uma sociedade inteira. Velhez, diz o poeta, é tudo aquilo que se perdeu do seu embrião. Embrião aqui não como uma realidade empírica dada, embrião como aquilo que expressa algo ainda não codificado, ainda não nascido, ainda não feito. Isso me lembra até mesmo o rio Amazonas, porque o rio Amazonas ali, quando ele passa perto do Pantanal e morre no mar, ele que tem milhões de anos, no entanto, se nós subirmos em busca da sua nascente, nós percebemos que o rio está a nascer. Então, lá no mar, ele desemboca, mas lá na nascente, ele está ainda a nascer. Até a partir do gelo eterno que está no alto dos Andes. Isso me lembra um pensamento do Nietzsche, quando diz que a filosofia é o vento do degelo. Então, lá no alto do Andes, o rio Amazonas ainda está umbilicado com a sua nascente. Então, a nascente, ou o embrião, ela está presente na palavra, ela está presente em nós mesmos. E o poeta é aquele que vai buscar essa nascente. De tal maneira que a velhez é a ausência, é o mesmal que afasta uma vida, uma sociedade, desses embriões que estão virtualmente ligados a ela. Então, velhez nada tem a ver com velhice, mesmo porque Manuel de Barros, mesmo tendo alcançado 80 anos, ainda continua umbilicado ao seu embrião extraordinário e potente.